Abre, Pai, os ouvidos, Pai querido, para receber. Pai, por isso somos gratos por tudo, que não seja nem só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que estamos sobre os nossos pés. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra juntamente comigo, livro de Ruth, no seu capítulo 1. Livro de Ruth, no seu capítulo 1. Obrigado, viu, querido? O som está ótimo, obrigado. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler a partir do seu verso de número 1. Enquanto você procura esse texto bíblico, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, segundamente ao vosso pastor, eu posso dizer que é o meu pastor, pela receptividade do mesmo, juntamente com seus obreiros, aos demais pastores que lhe auxilia de forma direta e indireta, a toda a membresia que prestigia esse ambiente com a sua presença e com a sua adoração. Meu pastor Gilberto, é um prazer conhecê-lo em vida e vê-lo com meus olhos, tá bom? Agradeço a recepção pela indicação do Enio, sou grato a Deus assumir a tribuna e pregar para a sua membresia. Abraço do meu pastor para você, tá bom? Queridos, quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. Diz assim, livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio uma grande fome de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém de Judá saiu e partiu juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos, a fim de morar pelos territórios de Moabe. E esse homem se chamava Elimeleque, e a sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram frateus de Belém de Judá. Chegando nos campos de Moabe, ali se estabeleceram, verso 3. E algum tempo se passou, Elimeleque veio os 2 filhos. Logo depois se casaram e as suas esposas eram moças. Obrigado, viu, querido? E as suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, e permaneceram nessa terra pelo menos 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Você que tem teu assento, tome teu assento aplaudindo o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, quando nós lemos esse texto que ele tem uma grandeza espetacular dentro do Antigo Testamento. Esse texto de Ruth, ele nos chama a atenção por 3 personagens principais que vão predominar esse texto. Logicamente que é Noemi, Ruth e Orfa. Mas você já se perguntou para esse texto, no seu verso 1, o que leva o cabeça de casa, o homem, sendo o provedor, tomar certa atitude sem consultar a Deus, de sair de Belém de Judá, que nós conhecemos que é a terra do pão. Saindo de Belém de Judá, ele vai habitar juntamente com sua esposa e os seus 2 filhos na terra de Moabe. Diferente do livro do Gênesis, quando você abre no capítulo 12, você vê Deus fazendo uma chamada definitiva para Abrão, porque o seu nome no início é Abrão e depois mudou para Abraão. Quando Deus aparece a ele, Deus aparece e fala assim: Abrão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela,
e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sim ou não? Sim. Mas no livro de Ruth nós não encontramos Deus aparecendo a Elimeleque, dizendo para ele: sai da terra do pão, sai da terra natal e vai para Moabe. Deus não aparece como apareceu para Abraão. Por que Deus não aparece? Porque a iniciativa aqui de partir do período de crise para procurar novos ares surgiu de Elimeleque. Já que ele não consultou a Deus e se estabeleceu em terras inimigas, o texto vai nos dizer, querido, que ele não estudou a terra que ele estava indo. Ele não averigou as propriedades que tinha sobre aquela terra. Diz o texto que ele, chegando com a sua esposa e os seus 2 filhos, eles observaram toda aquela terra e se estabeleceram ali. Quando a Bíblia usa esse termo, estabeleceram ali, é que eles se firmaram, eles se enraizaram dentro da terra de Moabe. Ora, se eles se firmaram, eu posso fazer uma conjectura aqui, que o esposo olhou para Noemi e disse: Noemi, aqui os nossos projetos, os nossos sonhos e tudo aquilo que projetamos em Belém de Judá e foi frustrado por causa da crise, aqui em Moabe nós vamos sonhar e o projeto vai se realizar. Mas tem um porém: todo período de mudança, eu e você tem que estar preparado para as coisas positivas e também negativas. Aonde está isso no texto? Positiva. Eles saíram de uma crise e se estabeleceram em uma terra que está equilibrada. Porém, o texto vai dizer que nessa terra que está equilibrada surge algo negativo. O algo negativo que a Bíblia chama é a morte. A morte decide bater na casa de Noemi e, por sua vez, ela decide levar o provedor da casa. O provedor da casa era Elimeleque. Quando leva ele, a morte está querendo mandar uma mensagem indireta e direta para Noemi, dizendo: Noemi, lá em Belém você sonhava e as coisas aconteciam, porque você tinha um provedor para trazer alimento para a tua mesa. Porém, na terra de Moabe as coisas não são como você projetou, pois você mal chegou aqui. O momento de dor, você já vai experimentar aquilo que você não experimentou em Belém de Judá. Olha só que interessante isso daqui. O texto está nos dizendo que ela mal chegou e ela está tendo uma perca. Ela está tendo o que, igreja? Uma perca. Mas essa perca que sobreveio sobre a vida dela, essa perca que sobreveio sobre os seus 2 filhos, ela tem que ter força o suficiente para animar os 2 filhos, para levantar a cabeça, pois ainda que ela perdeu o marido, ela tem 2 do lado que estão com vidas. Então o texto vai dizer que ela vai sacudir o período de luto e vai adiante. Mas tem um porém, olha na sua Bíblia. O texto vai dizer, queridos, que a felicidade deles vão durar em torno de 10 anos. Nesse período de 10 anos não sou eu, é a Bíblia. Vai dizer que os seus 2 filhos, o primeiro chamado Quilion e o outro Malom, vai se casar com 2 moças moabitas. Uma se chama Ruth e outra se chama Orfa. O texto vai dizer que a felicidade que adentra dentro da casa de Noemi está durando um período de 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Mas esse período ele se encerra ali. Por que, evangelista? Porque a mesma morte que bateu na primeira vez, levando o provedor, bate a segunda vez, meu pastor Gilberto, mas de forma mais forte. Como assim, evangelista? Ô Noemi, se eu levei o provedor, você sacudiu a cinza e continuou, eu vou levar os seus 2 filhos e quero ver se você ainda vai adorar a Deus. Eu vou levar os seus 2 filhos, eu quero ver se você vai dar culto de ação de graça. Eu vou levar os seus 2 filhos, eu quero ver você dizendo que Deus te deu e Deus tomou. Pois bem, quando leva Malom e Quilion, o texto vai dizer que ela conversa com Ruth e com Orfa. Está no capítulo 1. Por 4 vezes. Quantas vezes, igreja? 4 vezes. Ela vai falar o mesmo conselho. Evangelista, qual é o mesmo conselho simples? Ela vai chegar em Ruth, em Orfa, e vai dizer assim: minhas filhas, voltem para a casa de seu pai, voltem para a sua terra. O texto vai dizer 4 vezes, ela vai usar o mesmo conselho. Porém o texto vai dizer que Ruth e Orfa vão falar: nós não vamos. Nós estávamos no período em que a mesa estava cheia,
Não é agora que eu vou te abandonar quando a mesa está vazia. Nós estávamos quando a porta estava aberta, e vamos permanecer com você quando a porta for fechada. Nós estávamos com você quando você estava por cima, e não vamos virar as costas para você agora que você está por baixo. Você precisa de uma mão amiga. Olha só, eu estou sentindo Deus aqui. Olha só que interessante. Então, quando Noemi olha para elas, e Noemi está olhando com experiência. Noemi, quando olha para ela, jovens, Noemi está olhando com um olhar de maturidade, porque Noemi, ela já está avançada, e ela está vendo que as moças são novas. Elas perderam os seus 2 esposos no período de 10 anos, mas ainda elas podem ter relacionamento lá na frente. Então ela olha para elas e fala assim: pela 4ª vez volte. E o texto vai dizer que o 4º conselho bate forte no coração de uma, que a Bíblia vai dizer que o nome dela é Orfa. Olha só que interessante. Orfa ouviu 3 vezes o conselho, na 4ª vez ela fez uma análise. Que análise? É verdade, ela tem razão, eu sou nova, eu vim de uma terra distante, se acheguei na família dela e durei 10 anos, e nesses 10 anos a minha felicidade foi embora e se enterrou, e agora eu vou acatar esse conselho dela, vou voltar para a terra de meu pai, e lá vou ser feliz. Olha só o que Orfa faz. Orfa se aproxima e dá um beijo em Noemi, sim ou não? Aí eu e você, olha só que interessante, eu e você, jovem, chamamos de amigo quem nos abraça e quem nos beija. Nós chamamos de amigo quem nos dá tapinha nas costas. Olhe para mim, sinônimo de abraço, sinônimo de aperto de mão, não é sinônimo de amizade. Porque nem todo mundo que me abraça, nem todo mundo que me beija quer ver o meu bem. Nem todo mundo que me abraça, nem todo mundo que me beija quer ver a minha vitória. Porque quando ela abraça Noemi e diz: Noemi, eu estou indo, o texto vai para Ruth. Como Ruth está calada. Aí nós julgamos: peraí, já que ela não tomou nenhuma atitude, essa é a que está menos sentido. E é aí que nós erramos. Às vezes quando uma pessoa se cala, não significa que ela não tem um coração, não significa que ela está sentindo, significa que ela está respeitando o seu momento de dor para se aproximar com a direção de Deus. Será que você pode levantar a tua mão para adorar a Deus aqui, que eu estou sentindo Ele? Quando Orfa vai embora, ela se aproxima. Quando ela se aproxima, Noemi olha para ela e diz: segue o caminho da sua companheira, segue o destino dela. Noemi fala: não, eu vou permanecer com você, e eu já estou decidida. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Pastor, mas que Deus Noemi pregou para Ruth? Que Deus Noemi pregou para Ruth? Em momento algum. Sabe como Noemi pregou para Ruth? Olha para quem está do seu lado e fala: sabe como Noemi pregou para Ruth? Fala, sabe como Noemi pregou para Ruth? Foi só com atitude. Porque a melhor pregação de um homem de Deus não está no seu vernáculo, não está verbalizando palavra, não está na sua oratória, está no seu testemunho diário, está nos seus comportamentos lá fora. Ruth olhou para Noemi e disse: essa mulher só pode servir o Deus verdadeiro. Perdeu o marido, está de pé dando glória a Deus. Perdeu os 2 filhos, está de pé dando glória a Deus. Eu tenho que saber que Deus é esse, que no momento da dor abraça. O seu Deus é o meu Deus. E tem mais: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu também vou colocar. O texto diz que Noemi volta para a cidade natal, Belém. Quando ela chega em Belém, olha para o texto, capítulo 1, estou no capítulo 1. Quando ela volta para Belém, o texto vai dizer que Ruth vai tomar uma atitude muito ousada. Qual atitude? O texto vai dizer que Ruth vai até os campos que pertencia a Moabe. O texto vai dizer que ela vai até lá, sim ou não? Sim ou não? Quando ela vai lá nos campos, o texto vai dizer, capítulo 2, que ela chega no encarregado dos ceifeiros e fala assim para ele: ei, deixa-me rebuscar as espigas que estão caídas, que estão abandonadas. O que ela está querendo dizer aqui, evangelista? Ela está querendo dizer assim: eu não quero estar na frente da fila, eu não quero estar no meio da fila, eu quero estar na ponta da fila, pegando aquilo que cai do cesto de alguém que para ele não vai fazer falta. Aí você olha, não, olha só, aí você olha e fala: não, mas eu primeiro tenho que começar lá na ponta, sim.
Mas você tem que aprender, para chegar na ponta, você tem que vir lá de trás. Ninguém chega na ponta sem primeiro. É só você perguntar para quem está do seu lado qual foi a trajetória dele para ele chegar até onde ele estava. Ninguém chegou já na ponta, alguém chegou pela trajetória lá atrás e ninguém viu, porque ninguém vê quem está no final da fila. E o texto vai dizer que ela pegou um cesto, jovens, e foi pegando espiga pisada, espiga toda bugulhada, porque alguém pegava, caía do cesto e para ele não fazia falta. Mas o texto vai dizer que ela pegava e colocava dentro do cesto. Alguém gritou, hora da refeição. Sabe o que acontece com Ruth? Ruth não vai se unir com as outras mulheres. Se você perguntar para mim por que, eu respondo para você. O primeiro motivo que ela não vai se reunir com as mulheres ela é estrangeira. Ela é mais bela do que as mulheres que estão no campo. Então qualquer proximidade dela, dos homens, as mulheres vão achar que pelo fato dela ser bela, os seus casamentos estão em risco. Então ela aprende, eu sou moabita, eu não tenho vez, estou no final da fila, não vou chegar nem na mesa. Então alguém grita, hora da refeição, hora de beber água. E sabe como Ruth está? Ruth está lá no final da fila, pegando aquilo que caiu. Levanta sua mão para o céu. Diga comigo, enquanto muitos estão na mesa, comendo e bebendo, eu estou lá na fila, mas estou trabalhando sem meu patrão ver. Mas quem me chamou está me vendo, quem me escolheu está me vendo. Deixa eu te dizer uma coisa, então você não precisa fazer algo para mostrar para o homem que você está fazendo. Eu vou falar. Você não precisa registrar o que você fez para mostrar para o homem que você está fazendo. Basta você ficar no posicionamento que Deus te colocou, porque ainda que eu não veja, Deus te vê. Ainda que o homem não te valoriza, Deus te valoriza. Ainda que o homem não te abraça, Deus te abraça. Ainda que o homem te rejeita, Deus te chama. Ainda que o homem te derruba, Deus te levanta. Porque uma vez levantado por Deus, não tem sistema, não tem homem, não tem inferno, não tem potestade que possa derrubar o agente de Deus. Será que você tem 15 segundos para levantar a mão direita, a mão esquerda e agradecer Ele nessa noite porque Ele está aqui? Eu sinto a presença dEle aqui. De repente, o texto vai dizer que Boaz chega no campo. E todo patrão sabe quando tem funcionário novo. Boaz, quando chega, ele vai no encarregado dos ceifeiros e ele fala: quem é aquela moça lá no final? Olha só, olha para a Bíblia. Eu estou pregando Bíblia. Olha só o que o ceifeiro vai falar. Você não sabe? O testemunho dela chegou até aqui o campo. Noemi perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos e ela continuou do lado, e uma foi embora. Mas peraí, irmão, peraí. Ela chegou no campo, meu pastor, falando: ei, Noemi só está de pé porque eu cuidei. Ela chegou, ficou no finalzinho da fila, pegando o que estava caído. Enquanto ela estava trabalhando, meu querido, pegando o que estava caído, Deus estava soprando o nome dela. Deus estava soprando o nome dela. Aí Boaz fala: mas espera aí, é hora da refeição. Pois é, eu achei ela espetacular, porque enquanto os outros estão parando e descansando, ela continua trabalhando. Meu Deus do céu. Você não pegou, eu vou repetir isso daqui. Enquanto muitos estão desistindo e parando no caminho, Deus está me dizendo: tem alguém dentro desse ministério que está lá no final da fila, mas continua trabalhando para mim. E a minha honra vai chegar na tua vida, a minha exaltação vai chegar na tua. Eu quero ver só quem crê para levantar a mão direita, a mão esquerda. Você tem 15 segundos só para abrir a fábrica do glória para adorar Ele. Traga ela para a mesa. Por quê? Mas Senhor, ela é estrangeira. Não, traga ela para... Peraí, eu vou olhar o texto. Ela chegou para ir para o final da fila, sim ou não? Olha Deus já mexendo. Do final da fila vai para a mesa.
ficar no final da fila, sim ou não? O dono do campo fala: não, traz ela para a mesa. Quando ela vai para a mesa, ei, coma do pão. Opa, eu cheguei para pegar resto, já tem pão. Eu cheguei pensando que ia ser humilhada, já tem água para mim. O texto está dizendo que Deus está cuidando dela nos mínimos detalhes. Eu posso falar, meu pastor? Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas aqui que eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes. Eu não preciso fazer algo grande para você saber que sou eu. Eu trabalho com coisas pequenas. Eu estou sentindo a Shekinah do Todo-Poderoso aqui, porque Ele está dizendo que Ele está cuidando de alguém aqui. Ela comeu pão, repôs a energia, a água, ela teve mais sustância para trabalhar. Quando ela se levanta da mesa, para ir para onde? Para o final o patrão chama ela. Aí ela pensa: eu acho que eu vou ser mandado embora por justa causa, porque eu fui na mesa, o patrão já me chamou, alguma coisa eu fiz de errado. Eu acho que eu contei mal, eu acho que eu calculei mal. Aí ele chama e fala assim: ei moça, não saia deste campo. Opa, não saia deste campo, fique aqui. Eu dei ordem para os meus servos, para que homem algum não te toque. Opa, peraí, eu posso entregar isso daqui? Sabe o que Deus está dizendo para Ruth? Ruth, você chegou no final da fila, eu já te coloquei na mesa. Você chegou pensando que não ia ser alimentada, já te dei pão. Pensou que ia tomar água barrenta, te dei água pura. Pensou que ia ficar por um pequeno espaço, eu já te dei campo para percorrer. E quando você está trabalhando, eu estou te protegendo, porque o texto está dizendo: eu dei ordem aos meus servos para que ninguém te toque. Olha para quem está do seu lado, fala: quem é o ousado de tocar no ungido de Deus quando ele está prestando serviço? Eu vou repetir isso daqui, eu vou repetir só para você abrir a fábrica do glória. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está trabalhando, o seu inimigo está dizendo: eu vou te tocar. Deus está dizendo: não, porque enquanto ele trabalha, eu coloco uma proteção sobre o casamento, relacionamento, sobre a empresa, sobre os... Deus está dizendo para alguém aqui: eu sou Deus de perto, também sou Deus de longe. Eu guardo a tua entrada, guardo a tua saída. Eu estou protegendo alguém aqui. Só quem crê nisso para adorar a Deus. Eu cheguei no final da fila, sentei numa mesa, comi pão, bebi água, me deu espaço para percorrer, e ainda está me dando proteção para trabalhar. Quando ela pensa em ir, está no texto, capítulo 2. Quando ela pensa em ir, Boaz chama ela de novo e fala: ei, eu já deixei tudo certo com meus servos, que a maior parte, olha só que interessante, a maior parte é para ser deixada para você. Agora olha para quem está do seu lado e fala: me explica algo. Ela chegou no campo pedindo o resto, e ela está levando a maior parte. Peraí, ela está no final da fila pegando o resto. Quando ela pensa em voltar para o mesmo lugar, o homem fala: não, chega de resto, chega de sobra. A melhor parte. Em outras palavras, no original ele está querendo dizer: a primeira colheita é para ser deixada para você. Wesley, eu não acredito nisso. Simples. Novo Testamento, Jesus vai contar como um servo deve ser fiel. Mateus capítulo 25, Jesus está falando do servo fiel, e ele vai nos trazer algo sobre valorização das coisas pequenas. O que Jesus aplica em Mateus 25? Jesus aplica dizendo: seja pois fiel no pouco, e no muito eu.
Você pode levantar a mão esquerda, só para ficar mais bonito. Se você não valoriza os milagres pequenos que Deus faz na tua vida, me desculpa, você nunca estará preparado para experimentar milagre grande de Deus na tua vida. Eu vou falar, se você não valoriza as portas pequenas que Deus abre sobre a tua vida, você não estará preparado para portas grandes que irão se abrir sobre a tua vida. Se você não valoriza a pessoa que Deus colocou no teu caminho, você só vai aprender a valorizar quando Deus tirar do teu caminho. O Wesley, eu não entendi. Valoriza enquanto está na tua mão, valoriza enquanto é pequeno, porque Deus está te abençoando. Ela ficou no resto, mas pegando pouco. Deus olhou lá de cima e diz: rapaz, ela dá glória no pouco, ela me louva no pouco, ela chega no culto no pouco, ela vai no culto dizendo: hoje a minha fé está pouca, hoje eu estou assim. Pai, honra minha serva, honra minha serva lá no Rio de Janeiro, meu servo. A casa dele está precisando de um milagre, mas ele está lá com os joelhos dobrados dizendo: eu acredito que a melhor parte ainda vai vir sobre a minha vida. Ninguém entende nada, porque ela já saiu, ela já saiu do final da fila, e ela já está na metade da fila. Mas tem um porém. Bíblia, olha a Bíblia aí que interessante. Ruth tinha um coração grato. Ela tinha um coração o quê? Porque o texto vai dizer, meu pastor, que ela tinha 2 cestos. Ela não colhia só para ela, ela colhia para quem abraçou ela. Ela colhia para ela e colhia para Noemi. Eu posso falar? Sabe qual é o nosso mal? Que muitas pessoas nos estendem a mão, e quando Deus nos abençoa, a gente só usa o cesto. O cesto é meu, e não abençoamos aquele que veio aqui na frente e orou por você. Eu posso falar? Milagre que é recebido aqui diante do altar tem que ser falado aqui diante do altar. Porque muita pessoa aqui pede o milagre aqui, Deus dá, mas vai dividir cesto com quem Deus não quer. O milagre é para contar aqui, o milagre é para agradecer aqui, o milagre é para dividir aqui. Por quê? Porque foi aqui que Deus preparou o seu campo para você receber a melhor parte. Eu não sei aqui, mas lá na minha igreja, pastor, no Brasil para Cristo, os irmãos vão lá no final da fila: evangelista, ora por mim nisso, naquilo. Deus vai lá, abençoa, abre porta de emprego. Depois eu vejo o cara dando testemunho lá na outra igreja. Eu falo: rapaz, peraí, pediu um milagre aqui. Ou seja, o dom da bênção é só um, mas você tem que reconhecer que Deus gosta do que? Muito obrigado, porque foi 10 curados, mas só um voltou para agradecer. Olha para quem está do seu lado e fala: e aí, você vai agradecer ou vai pedir mais? Nessa hora eu te entendo que o glória fica engasgado, porque só queremos pedir, mas não queremos oferecer. Ruth, olha só, já está para mim encerrar. Noemi, quando vê os 2 cestos que Ruth está colhendo para ela e para Noemi, olha só o que Noemi faz. Noemi descobre que ela está trabalhá-lo no campo que pertence a Boaz, e ela fala assim: minha filha, vamos fazer o seguinte: amanhã é dia de boas e novas. Eu vou pedir um favor. Você vai até os pés de Boaz, quando ele estiver no seu momento de alegria, deita sobre os pés dele. Para Ruth isso era muito complicado, porque ela acabou de chegar. Mas ela, para não contrariar a vontade de Noemi, porque Noemi estava sendo usada por Deus para dizer aquela grande revelação. O texto vai dizer que acontece a grande festa. Boaz está alegre. Sabe o que Ruth faz? Ruth dorme sobre os seus pés. Boaz, quando acorda, vê aquela moça deitada sobre os seus pés, ela já entende que ela está querendo um relacionamento sério com ele. Mas tem um porém: tinha um fiador, e o fiador era da família
família de Noemi e tinha que ter um grande acordo naquilo tudo. Eu estou cortando só para você entender. Olha só que interessante. Quando Boaz percebe que a mesma está sobre os seus pés, ele pega o lençol que está sobre ele e cobre ela. Olha para quem está do seu lado e fala: o lençol está cobrindo alguém que está nos pés. Eu posso dizer agora como era a minha e a sua história. A minha e a sua história era mais ou menos assim. Nós chegamos na igreja, vimos que Jesus é perfeito, e sabendo que Ele é perfeito, não ousamos a se aproximar dEle, a não ser dos seus pés. Mas Ele olhou para mim e para você e viu que o inimigo estava nos apontando, estava nos expondo. Ele pegou a sua mão acolhedora e disse para o mundo espiritual: hoje você não acusa ele, não acusa ela, não acusa a casa dela, porque eu estou cobrindo eles. Eita, náquia subcanto nácia, eu estou cobrindo ele. Ou seja, o inimigo está tentando tirar essa cobertura de Deus sobre a tua vida, mas Deus está dizendo: a partir do momento que você recebe essa cobertura, você vai entender que eu estou te chamando por noiva, eu estou te chamando por esposa. Wesley, o que acontece no final da história? O final da história é muito simples. Para quem chegou para ficar no final da fila, comendo o que é resto, vivendo do que é pouco, sentou na mesa, comeu do pão, bebeu da água, ganhou campo, ganhou proteção, ganhou a melhor parte, colheu para ela, colheu para Noemi, ficou aos pés, ganhou cobertura, e de repente alguém olhou para ela e disse: ei, a partir de hoje você é minha esposa. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Olha para quem está do seu lado e fala: se prepare, você vai sair da metade da fila agora. Não, eu vou repetir isso daqui. Eu estou suando mais do que tampa de cuscuz aqui. Vai, diga: se prepare, porque você vai sair da metade da fila agora. Olha só que interessante, já vou finalizar. Boaz se casa com Ruth, sim ou não? Imagine só, Ruth, com aquele vestido mais lindo, minhas irmãs, indo para o campo de colheita. De repente, as irmãs que não queriam que ela se aproximasse da fila, começou a ver os encarregados do ceifeiro se aproximando dela e dizendo: patroa, qual é a tarefa de hoje? Aí quem está lá embaixo fala: peraí, não, me cutuque aqui. Aquela ali não era que estava lá no final da fila pegando ré? E por que ela está com aquele vestido, com aquele anel no dedo, e ela está dando ordem? Aí alguém chega no ouvido: eu fiquei sabendo por aí que ela é a nova proprietária do campo. Aí alguém dá um grito: peraí, chegou como empregada, já está como dona. Como acontece isso? Levante as suas mãos para os céus, por favor. Levante as suas mãos para os céus. Eu vou dizer para alguém aqui que colocou no papel aí: você está tramando de abrir o seu negócio e você está com medo. Você tem os equipamentos, mas você está com medo da crise. O meu Deus está te dizendo aos pés dos teus ouvidos: não temas, porque no livro de Jó vai dizer: determinando tu, pois, algum negócio, se manter-se firme, e a luz do Senhor brilhará em seu caminho. Eu vou dizer para você: ei, talvez o salário lá naquela empresa não está da forma que você quer, mas meu Deus está dizendo: continua lá, porque a minha honra vai chegar dentro daquela empresa. Talvez hoje você está aqui pensando: Wesley, eu tenho que entregar currículo amanhã. Se prepare, porque quando você dormir, Deus pode te dar revelação do seu próprio negócio. Eu estou pregando para quem crê isso daqui. Levante a mão assim. Isso. Levantar a mão não é pecado. Pecado é comprar e não pagar. Levanta a mão. Isso. Levantou. Feche os seus olhos. Só os obreiros com os olhos abertos. Feche os seus olhos.
Eu não saí de Guarulhos, da cidade de São Paulo, para passear no Rio de Janeiro. Eu saí de Guarulhos na comissão de profeta, de homem de Deus, para abençoar a sua vida, mas 100 vezes mais do que abençoada. Ó Deus, e de cima desse altar, eu quero profetizar de cima desse altar, aonde tem homens de Deus, mulheres de Deus, eu quero profetizar uma medida 100 medida na vida deste homem, desta mulher. Hoje, ó Deus, pessoas estão tomando posse do seu milagre, estão rindo porque está no final da fila, estão dando risada porque está vivendo do resto, mas eu estou ouvindo uma senha sendo chamada no céu, e esta senha está batendo no estado do Rio de Janeiro, chamando alguém dentro desse ministério, dizendo: se prepare, porque eu estou te tirando do final da fila, você vai para o primeiro lugar. Eu vou te... Só quem acredita, 30 segundos de palmas para Jesus de Nazaré. Se é para Ele é mais forte, se é para Ele é mais forte, se é para Ele é mais forte. Deus está dizendo: se prepare. É para você que veio com o cesto vazio aqui, ó. Você veio com o cesto vazio. Você até queria oferecer, mas você não tem para oferecer. E o nosso Deus é um Deus que não despede ninguém de mão vazia. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepare, porque enquanto você está aí com o coração aberto para me adorar, eu estou colocando o resultado dentro do seu cesto aí agora. Se você crê, se você crê, se você crê, se você não crê, eu vou crer por você. Você vai agora entregar 35 segundos de adoração a Deus. 35 segundos. E eu encerro aqui. 35 segundos. É com você e Deus. Adore, 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 adore. Oh, adore, 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 adore a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem adorador, tem adorador. Tem adorador nessa casa. Tem adorador nessa casa. Oh, aleluia. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai sair do final da fila e vai chegar lá. Oh! Porque Deus é que honra. Entendeu? O que lemos hoje em Salmo 75 não vem do Oriente, não vem do Ocidente, mas a exaltação vem dele. Porque a uns ele abate e a outros ele exalta. Que coisa maravilhosa. Um belo exemplo. Na crise, órfã, ó, pô, não dá nem para pregar sobre órfã. Não concluiu a história. E quem sai na hora da crise, a história fica manchada. Mas Ruth permaneceu, e por isso que tem pregador que prega sobre ela. Não tem como pregar sobre órfã. Órfã não fez história. Na hora da crise é que a gente vê quem é grato.
é que a gente vê quem está com a gente. Não precisa falar mais nada. Amém ou não amém? Deixa eu perguntar aqui, tem alguém nessa noite com o coração ardendo para